Tudo bem, gente? Boa noite, bom dia, boa tarde, porque eu não sei em que horário vocês vão ver essa minha aparição, né? Esse vídeo que eu estou deixando aqui para os amigos do GEP, Grupo Espírita da Prece, casa na qual eu trabalhei por vários anos, e continuo ainda prestando minha pequena colaboração através de palestras e discussões que às vezes a gente vai a fazer aos domingos. Esse ano, né, dentro do programa de palestras, o dia 31 de maio, domingo, seria o dia que eu faria uma discussão lá a respeito da questão da gratidão. Então, eu vou aproveitar hoje em casa, né, em questão da nossa restrição de circulação social aí, né? A gente está fazendo esses trabalhos em casa. Muito legal a iniciativa do pessoal aí do GEP. Então, eu vou fazer essa discussão, mas vou começar com uma pequena prece para a gente iniciar o nosso trabalho. Vamos lá, então? Vamos agradecer, como é o tema de hoje, o agradecimento, a gratidão. Vamos agradecer a Jesus essa oportunidade de estarmos aqui juntos para discutir sobre bons pensamentos, boas palavras que nos levarão a boas atitudes na nossa relação com o próximo. E peçamos a Jesus que nos abra olhos e ouvidos para enxergarmos as melhores coisas e ouvirmos as melhores coisas. Mas tudo vai nos dar condição de falar e agir da melhor maneira. Que assim seja, graças a Deus. Bom, eu vou começar. Vocês me desculpem, essa época do ano eu tenho uma alergia gigantesca, então às vezes eu tenho crises de tosse. Eu vou tentar segurar o máximo aqui, viu, gente? Vamos lá, então. Eu vou ler um texto do livro Coragem, né, do Chico Xavier, por Espíritos Diversos, e eu escolhi aqui um texto do Emmanuel, que chama-se Agradecemos. É o último texto do livro, o número 50. O livro é Coragem. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas nossas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós, pelo reconforto de reconhecer a nossa felicidade, que tem o tamanho da felicidade que fizemos para os outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição no qual nossas vidas se alimentam em permuta constante, pela bênção da oração que nos faculta o apoio interior para a solução de nossos problemas, pela tranquilidade de consciência que ninguém nos pode subtrair. Por tudo isso, Senhor, e por todos os demais tesouros de esperança, e amor, alegria e paz, de que nos enriqueces a existência, ser bendito, Senhor. Ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia, hoje e para sempre. Bom, o texto fala de agradecer. Né? A gente agradece constantemente a Deus num sinal de reverência a tudo que nós recebemos dele. Toda a nossa vida, todas as nossas questões pessoais passam por uma diretiva divina. Né? Nós não estamos nesse universo, nós não estamos nesse planeta, nós não estamos nesse país, nós não estamos nessa cidade, nós não estamos na vida que nós estamos por acaso. Nós não estamos vivendo esse momento que a humanidade vive agora por um mero acaso, por força do destino. Nós estamos dentro de um plano que é gerido, gerenciado, organizado por Deus, mas que depende da nossa execução da melhor maneira para que esse plano gere bons frutos.
né? Esses bons frutos que chegaram até nós, eles têm relação com a nossa maneira de agir. Então, dentro da questão do agradecimento, nós precisamos pensar sempre que quando nós nos revoltamos, quando nós praguejamos contra a própria vida, quando nós nos colocamos contrários às coisas que nos acontecem de maneira violenta, quando a gente se coloca violentamente, quando a gente se coloca de maneira intempestuosa, em combate, né, às questões que nos rodeiam, nós colocamos a nossa vida num ambiente de vibrações muito pesadas, né? Alguém que reclama muito, alguém que tem muito medo, alguém que tem muita raiva, né? Essa pessoa ela acaba criando em torno de si uma gama de ciclos vibratórios que nos levam a acontecimentos infelizes. Esse não é o interesse de Deus, tá, para a nossa vida. O interesse de Deus é que nós cheguemos aqui, nos deparemos com as provas que nós temos que passar, os ajustes que nós temos que passar nesse planeta, mas que nós saibamos agradecer pelas situações. Porque, como disse Jesus, quem tem olhos de ver, que veja, quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Quer dizer, nós precisamos treinar esses olhos de ver, nós precisamos treinar esses ouvidos de ouvir. Diante das questões da vida, nós precisamos encontrar o melhor lado das coisas. É claro que nem sempre os acontecimentos são, a princípio, felizes, por causa da nossa falta de entendimento do todo, né? A nossa visão pouco alargada da realidade, de uma realidade que é a realidade mesmo, né? Como a gente sabe, a gente vive um mundo de ilusão, nós vivemos um mundo de ilusão, um mundo que tem data para terminar, né? Esse mundo, eu digo a vida agora, né? Essa vida que a gente está vivendo, ela tem data para terminar, nós não somos infalíveis, né? Nós não vamos continuar aqui no corpo de carne eternamente. Então, esse corpo vai perecer, nós vamos ficar doentes, nós vamos ficar senis, nós vamos perder funções motoras, né? E essas questões todas, às vezes, nos parecem ruins, mas muitas vezes diminuir a velocidade, porque a vida está diminuindo, a intensidade energética que a gente tem, nos ajuda a ter paciência, tá? Às vezes, um momento que você precisa parar a sua correria diária te ajuda a pensar um pouco mais sobre a situação que você está vivendo. Às vezes, uma inconformidade no meio do caminho te abre os olhos para uma coisa que, se você estivesse constantemente feliz, né, não veria. Muitas vezes a gente vê pessoas que estão com uma vida muito boa do ponto de vista material, financeiro, e acabam tropeçando em problemas seríssimos porque estão desatentas com a realidade, estão só se aproveitando daquele momento. Então, embora a gente deva aproveitar as situações que a vida nos traz, a gente precisa imaginar que as situações difíceis pelas quais passamos, aquelas que provam a nossa paciência, a nossa fé, né? Aquelas que provam a nossa assiduidade nos bons pensamentos, aquelas que mostram a nossa temperança, né? Essas situações também são boas. É difícil de dizer isso, né? Num momento em que muita gente está passando por situações que são extremamente difíceis, mas quando na humanidade uma parte de todos os viventes desse planeta não passou por situações extremamente difíceis. Enquanto do outro lado, alguns, do outro lado dessas situações difíceis, outros viviam situações muito boas, né? Então, é claro que nesses ajustes da existência, nós vamos passar por situações difíceis e situações boas. Nós precisamos aprender a passar bem por essas situações. Essa vida, né, nesse mundo,
esse mundo, a felicidade não é desse mundo, né? Frase de Jesus. Tá? Por que não é desse mundo? Porque esse mundo é um mundo de provas e expiações. É um mundo onde nós viemos aqui para passar algum tipo de dificuldade. Mas não é uma dificuldade imposta, é uma dificuldade que nós mesmos trazemos. Nós somos testados em nossas dificuldades. Eu sou testado na minha paciência porque eu sou impaciente, então eu preciso testar essa paciência, eu preciso passar por situações de paciência. Eu sou testado nos meus medos, porque eu sou uma pessoa que traz medos intensos. Então, esses medos virão para se confrontar comigo. Agora, eu preciso criar uma situação de raiva, de violência, de desamor ao meu entorno para poder resolver essas situações? Não, de forma alguma. Né? É como quando a gente tenta resolver com guerra, quando a gente tenta resolver com aspereza, quando a gente tenta resolver com violência as questões. E a gente acaba criando novas questões futuras problemáticas para as nossas vidas. Né? Que, de novo, serão provas, de novo, serão situações, quando a gente passar por elas, conseguir vencê-las, aí nós vamos estar numa situação melhor. Outro dia eu estava lendo alguma coisa, não vou me lembrar exatamente o livro que foi, não era um livro espírita, era um livro de doutrinas orientais, e provavelmente um livro budista, que eu gosto de ler muita coisa do budismo também, e estava lá a discussão sobre a lição do rio, né? Que era uma coisa que eu já trazia comigo, provavelmente já li isso em outras vidas, né? Mas achei no livro. A lição do rio, né? O rio, ele sempre precisa continuar correndo. Quando ele encontra os obstáculos, ele consegue um jeito de lentamente desviar. Às vezes ele tem que fazer uma volta grande para continuar a sua corrida. Ele tem que fazer uma volta lenta, né, para chegar onde ele precisa. Mas tem momentos, tem obstáculos que a gente não consegue desviar. Né? Mesmo tentando desviar, nós vamos encontrar esse obstáculo. Essa prova vai chegar até a gente. E aí vem a lição do Rick. Primeiro, sempre procura o melhor caminho, né? que gere o menor desgaste, né? Mesmo que ele tenha que fazer uma volta muito comprida. Mas mesmo quando não dá para fazer a volta, quando não dá para inventar outro caminho, e ele precisa parar diante de um obstáculo muito grande, o que ele faz? Ele cresce, 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 ganha força, até que ele esteja numa condição de superar esse obstáculo. Então, em alguns momentos da vida que a gente acha que a nossa vida foi parada, que ela foi travada, que o obstáculo é grande demais, é nesse momento que nós precisamos aprender a crescer diante desse obstáculo. Então, quando a gente crescer diante desse obstáculo, entender o tamanho desse obstáculo, compreender a forma que eu preciso fazer para passar por ele, aí nós vamos conseguir superar o obstáculo. E superado o obstáculo ficou para trás. Virão outros, sempre virão outros, né? Até o dia que nós conseguimos chegar nesse oceano chamado felicidade, ou seja, compreender a noção do divino, tá? E aí a gente vai poder se ajuntar a esse oceano de beleza, de amor verdadeiro que nos espera. Está longe? Sim, no momento que nós estamos aqui no planeta de prosperações, estamos muito longe ainda de compreender esse amor de Deus, estamos muito longe de, com pequenos riachos ainda fazendo voltas em pedrinhas aí, a gente ainda está muito longe de compreender o oceano no qual um dia nós mergulharemos e estaremos unidos, né? Faremos parte desse oceano. Mas isso não quer dizer que nós vamos desistir, parar a nossa corrida. Na verdade, não há como parar uma corrida, parar a corrida do rio, porque o rio vai correr para o mar. E o mar está sempre na parte mais baixa do terreno, nós somos atraídos para o mar. Então, vamos imaginar que nós somos pequenos riachos, pequenos fios d'água que estão ultrapassando dificuldades, né? Crescendo sempre diante de um obstáculo, ultrapassando, crescendo, ultrapassando, crescendo, ultrapassando, e que nós somos chamados para esse oceano chamado Deus. Nós somos chamados para esse oceano chamado amor. Né? Então,
todas as dificuldades são lições que precisam ser aprendidas. Se a gente não aprender, né, nós vamos voltar para passar pela mesma dificuldade outra vez. Enquanto a gente não superar as etapas, nós não vamos adiante, né? Por isso, muitos espíritos renovam-se vidas, mas não renovam a sua situação de entendimento do amor. Então, vivem repetidamente o mesmo erro, a mesma dificuldade, a mesma prova, porque não aprendem, ainda não criaram os olhos de ver e os ouvidos de ouvir. Então, quanto mais cedo a gente se colocar diante das dificuldades, o que eu tenho que aprender com essa dificuldade? Né? Aí a gente vai à frente. Por isso, dar graças, por isso agradecer todo dia, por estar passando por algum processo. E agradecer a Deus principalmente porque Ele está nos dando a chance de novo passar por aquela situação, nessa existência, e Ele está nos dando a chance de, nessa existência, repensar, parar, experimentar novamente e conseguir dar o passo adiante. Certo? Nisso está o tudo dar graças. Né? Eu vou ler um pequeno trecho aqui, eu vou até abrir a tela aqui para vocês, só um momento. Vamos aqui compartilhar uma tela com vocês de um texto do Emmanuel também, um outro texto do Emmanuel, que fala sobre essa questão da gratidão. Então, vamos lá. Vocês podem ver aí, o texto se chama Rendamos Graças, né? Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Jesus para convosco. A primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. O espinho previne, o fel remedeia, o fogo refunde, o lixo fertiliza, o temporal purifica a atmosfera, o sofrimento redime, a enfermidade adverte. O sacrifício enriquece a vida, a morte renova sempre. Aprendamos assim a louvar o dia pelas bênçãos que nos confere. O bom é o calor que modifica, bom é o frio que conserva, a alegria que estimula é a irmã da dor que aperfeiçoa. Roguemos à providência celeste suficiente luz para que nossos olhos identifiquem o celeiro de graça em que nos encontramos. Quer dizer, nós estamos sempre no celeiro de graça. Jesus, Deus, está sempre colocando para nós uma condição de graça, né? Então, saibamos agradecer esse momento em que nos encontramos. É a cegueira íntima que nos faz tropeçar nos obstáculos onde só existe o favor divino. É o que eu disse, o favor divino está em, de novo, deixar que a gente passe pela prova outra vez. Ninguém é reprovado. Sempre a prova vai ser colocada de novo, até que a gente seja capaz de superá-la, né? Então, essa é a nossa prova de hoje, viver nesse planeta, estar vivendo as situações que a gente vive nesse país, nós vivemos nesse país, estar vivendo esse processo de uma pandemia, de uma doença que a gente ainda não conhece. Isso tudo é um cenário de graça, é a providência divina nos colocando numa situação que vai nos fazer crescer e melhorar, né? E, sobretudo, ao anunciar um desejo nobre, preparamos-nos a recolher as lições que nos cabe aproveitar, a fim de realizá-lo segundo os propósitos exteriores que nos regem nos destinos. Então, tudo que a gente vai fazer tem propósitos superiores que estão ajudando a gente ali nesse destino de realizar. Não nos espantem as dificuldades ou imprevistos dolorosos. Nem sempre o socorro de cima surge em forma de manjar celeste. Não é porque veio de Deus que vai cair aquela chuva de bênçãos, né, de tranquilidade, de calma. Minha vida é difícil, mas Deus está te ajudando naquela dificuldade, é aquela dificuldade que você precisa passar. Tá? Comumente, essa é uma figura muito interessante aqui, né? Comumente aparece na feição de recurso menos desejável. Essa ajuda de Deus chega de uma forma que a gente não deseja. Lembremos-nos, porém, de que o homem, sob perigo de afogamento nas águas profundas que cobrem o abismo, por vezes só consegue ser salvo ao preço de rudes golpes. Ou seja, se você vai salvar alguém que está lá se debatendo numa situação extremamente difícil de afogamento, às vezes você precisa pegar ele com força, com intensidade, amarrar ele para ser puxado.
Então, muitas vezes a gente só sai de dificuldades, de vidas e vidas e vidas, diante de uma nova dificuldade. Né? É ali que a gente vai pedir o socorro mais intenso, vai falar, me ajuda, como é que eu faço? Sabe de onde vem isso tudo? A gente já traz isso, como a gente leu no primeiro texto. Agradecemos, né? Agradecemos por tudo que a gente já traz no nosso íntimo. Né? Jesus já nos capacitou, Deus já nos capacitou para vir a esse mundo, né? E a gente já traz as capacidades para superar as provas que são só nossas. Então, vamos lá. Rendamos graças, pois, por todas as experiências do caminho evolutivo na santificante procura da vontade divina, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Bom, quando a gente vê textos como esse, eu sou muito fã do Emmanuel, né? Quando a gente vê textos como esse, que a gente vai passar dificuldade, mas já traz as características necessárias do nosso espírito para essas dificuldades, ninguém vai passar, vai ter que carregar uma cruz maior do que aquela que aguenta. Então, quando a gente diz eu não aguento, é porque nós não estamos entendendo ainda as forças que a gente tem. Nós ainda não buscamos em nós mesmos as capacidades que já estão dentro de nós. Então, nós precisamos fazer a nossa luz brilhar. Brilha a vossa luz. Ninguém acende candeia debaixo da cama. Ninguém põe luz para ser escondido. Então, a gente precisa pegar a nossa luz interna, aquela que nos faz ir para frente diante da dificuldade, e fazer com que ela se acenda constantemente para que a gente rompa essas dificuldades. E é por isso que a gente precisa agradecer, porque nós já viemos dotados dessa luz. Agradecer a Deus pelas forças que nós temos. É só dar uma olhadinha para a nossa vida pregressa, né? E pensar, nessa mesmo que a gente está aí. Tem gente que lembra de vidas anteriores, né? Mas nessa vida que a gente vive agora, lembre-se de quantas vezes você teve forças para vencer coisas que, num primeiro momento, pareciam invencíveis, para solucionar problemas que pareciam insolúveis. Né? Pareciam problemas que não poderiam ser solucionados. Então, eles chegaram e você, de uma forma que às vezes nem sabe como, resolveu esses problemas. E quantas vezes surgiram situações em que você, tendo fé, dizendo, não, vai dar certo, eu vou fazer o meu melhor, as coisas se encaminharam. Então, a gente não pode, de jeito nenhum, se enraivecer com a nossa vida. A gente não deve dizer, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não posso. A gente pode, a gente pode. A gente traz as capacidades necessárias na nossa alma para resolver os problemas que nós trouxemos de outras vidas. Então, nós estamos prontos, embora muitas vezes a gente não compreenda, né, a intensidade com que isso chega até nós. Mas, vamos imaginar, estão lá nos afogando, estão lá nos debatendo, e de repente quem vem te salvar tem que te colocar uma situação extrema, né, pesada, forte, intensa, para você acorde. Né? É como aquela situação em que a pessoa está perdida, está meio zambi-zambi ali, né? E alguém chega e grita forte o nome dela. Fulano, acorda, né? Presta atenção. É como uma criança que vai atravessar a rua e vai para debaixo de um carro e você grita o nome dela violentamente. Para, sai daí! É um susto, é um medo que vem, mas aquele susto é que te livra de outras coisas. Então, às vezes, a gente está passando por situações extremamente difíceis, que são essas chamadas intensas de Deus para a vida. Acorda, olha para a sua doença, acorda, olha para a sua situação financeira, sua dificuldade, acorda, olha para os seus problemas de convívio social, acorda, olha para os seus problemas profissionais, acorda, né? Muda. Olha que essa forma que você está tentando não é capaz de resolver. Vou mudar. Então, a gente precisa estar disposto a fazer as mudanças em função das dificuldades que a vida nos coloca. Se a gente não muda, se a gente não troca a nossa posição em relação às situações, nós vamos voltar de novo nessas mesmas situações, em corpos diferentes, em países diferentes, em famílias diferentes, mas com os mesmos problemas outra vez. A gente precisa também aprender a olhar nessa vida
Por que que às vezes a gente passa pelo mesmo problema em lugares, situações e com pessoas diferentes? O problema é sempre o mesmo, parecido. Mas é um lugar diferente, é uma situação diferente, uma pessoa diferente. Mas o problema retorna. Quer dizer, se aquele problema está sempre retornando, porque você não está sabendo resolvê-lo. Às vezes necessita da gente fazer uma mudança muito intensa. Que é simples, mas para nós parece muito intensa. Mas toda mudança é possível de ser feita. Vamos agradecer, sempre agradecer, sempre agradecer. Sempre nós teremos alguma coisa para agradecer. Sempre. Né? Uns vão agradecer porque tem dinheiro, outros vão agradecer porque tem casa, outros vão agradecer porque tem carro, outros vão agradecer porque conseguem enxergar, outros vão agradecer porque conseguem ouvir, outros vão agradecer porque conseguem caminhar, outros vão agradecer porque conseguem respirar. Né? E a gente devia todo dia, quando abrir os olhos, agradecer por mais uma vez continuar encarnado e ter a chance de, encarnado, resolver problemas que nós criamos anteriormente. Tá bom, gente? Fiquem com Deus. Uma iluminada e abençoada semana para vocês. Que nós possamos, diante das dificuldades que todo mundo vem vivendo, e sempre viveu, e sempre vai viver, encontrar as melhores soluções, as mais simples, as mais razoáveis, quer dizer, as soluções mais racionais, mais inteligentes, as soluções mais sábias. Né? Lembrem da ideia de sabedoria. Sabedoria é tudo que eu sei, todo o meu conhecimento usado para coisas boas. Então, que a gente consiga pegar tudo que a gente sabe e usar para coisas boas. Para nós e para todos aqueles que estão à nossa volta. Então, uma abençoada e iluminada semana para todo mundo, apesar das dificuldades que sempre estarão à nossa volta nesse mundo de provas e expiações. Mas, apesar das dificuldades, nós temos Jesus, que é o timoneiro do barco aí, né? E eu me lembro muito do senhor Iraci dizendo, Jesus está no timão lá, né? Está comandando a embarcação, então a gente não precisa ficar preocupado. O nosso barco tem um bom capitão e ele vai nos levar. Tem um ótimo timoneiro, né? Ele sabe guiar o barco e é com ele que a gente vai. Então, nas horas difíceis, peçamos a Jesus que ajude a nos abrir os olhos para aquelas capacidades que nós já trazemos. Né? Peçamos aos nossos espíritos protetores para ajudar a brilhar essa luz que a gente já traz dentro de nós. E ela vai brilhar, vai iluminar o nosso caminho. E quando a gente puder enxergar o melhor caminho, nós vamos poder ajudar outros a iluminar seus próprios caminhos. E todo mundo vai caminhar de uma maneira mais segura e menos medrosa. Né? Nós vamos ter menos medo do desconhecido, porque nós vamos iluminar a nossa frente, a nossa estrada, e vamos conseguir chegar a coisas melhores. Sempre lá na frente. Sempre o amanhã será melhor. Se a gente agora agir da melhor maneira possível. Né? Faça a sua parte que eu te ajudarei. Né? Essa frase bíblica. Faça a sua parte que eu te ajudarei. Então, vamos fazer a nossa parte a melhor possível. Né? Então, agradecer sempre pela oportunidade de estarmos encarnados e poder passar de novo por problemas que nós já causamos lá atrás e precisamos nos reaver com eles. Fiquem com Deus, tudo de bom para todo mundo e até uma próxima vez. Até, gente!